Bora lá, meu povo, a paz do Senhor Jesus para todos. É uma alegria muito grande poder falar com vocês hoje e para falar de um tema muito importante. Vamos falar da batalha espiritual no sentido bíblico. Nós estamos encerrando o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Fizemos ao longo desses 3 meses estudos baseados na carta que Paulo escreve aos Efésios. Hoje é o nosso último estudo e tratando justamente de um tema fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. É um tema que, infelizmente, é alvo de muitas distorções, é alvo de muitos desentendimentos, mas que hoje, de uma maneira simples, nós vamos tentar entender alguns aspectos da batalha espiritual na qual eu e você e a igreja como um todo está envolvida. Não há como fugir dessa batalha. Dentro dela só temos 2 opções: ou somos soldados de Cristo ou somos reféns do inimigo, prisioneiros do inimigo. Ou você luta ou você já está perdido, já é prisioneiro. Não há meio termo, não há neutralidade, não há como ser simpatizante da causa, só há como ser um soldado. É a metáfora mais utilizada no Novo Testamento para a igreja. A igreja é apresentada como um exército no campo de batalha. Cada cristão é um soldado na linha de frente. Como soldados na linha de frente, nós não podemos fugir, não podemos nos render, não podemos retroceder, não podemos nos entregar jamais. Precisamos lutar sempre com coragem, com confiança, sempre procurando avançar cada dia mais e mais. Nós somos chamados a isso. Para que nós consigamos avançar nessa batalha, para que nós consigamos resistir aos ataques do inimigo e obter a vitória, nós precisamos ter um entendimento de como essa batalha funciona. E é por isso que, antes de entrar no texto que Paulo escreve, nós vamos procurar desfazer alguns pensamentos equivocados, alguns erros que existem acerca desse tema. Para uma batalha ser bem sucedida, nós precisamos de alguns elementos. Primeiro, nós precisamos conhecer o nosso adversário, saber quem ele é, conhecer o campo de batalha. Precisamos dos equipamentos adequados que nós vamos utilizar para superar os ataques do adversário e para vencê-lo. Então nós precisamos de alguns elementos dentro desse cenário. E o que nós vamos tratar hoje, na lição de hoje, é acerca desses elementos. O que é importante eu conhecer acerca do adversário que eu estou enfrentando. O que é importante eu conhecer acerca de mim mesmo e dos equipamentos que eu preciso utilizar para vencer esse adversário. O texto que nós vamos meditar é Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20, com algumas outras referências cruzadas. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês leiam depois com mais calma, para que vocês também façam as anotações que acharem pertinentes. Hoje nós vamos ler alguns poucos versículos desse capítulo, mas o capítulo inteiro eu recomendo que vocês leiam também com tranquilidade, com calma, tá? Então, para nós, antes de entrarmos na batalha, para que a gente já entre com uma preparação adequada, nós precisamos ter em mente que existem alguns erros e que nós precisamos, a todo custo, evitar esses erros. Um soldado, se ele vai para a guerra e ele não sabe quem é o inimigo que está do outro lado, ele não sabe se ele vai lutar no deserto ou na floresta, e ele chega lá despreparado para qualquer uma das opções, ele já está perdido, ele já começa derrotado. Então, para nós começarmos bem essa batalha, nós precisamos nos despir de alguns erros. Esses erros geralmente são de 2 polos distintos. Um primeiro polo, fruto da secularização, do ceticismo, e o segundo polo, fruto da crendice, da superstição, do secretismo religioso. Então, no primeiro aspecto, qual é o primeiro grande erro que muita gente comete quando nós falamos de batalha espiritual? É o erro de subestimar o inimigo, de achar que ele não é nada daquilo que você um dia pensou, de achar que ele não é de nada, de achar até mesmo que ele não existe. Como muitas pessoas pensam no mundo hoje. Esse erro ele é fruto do ceticismo crescente, é fruto do secularismo crescente, onde as pessoas elas se afastam muito do sentido espiritual da vida. Tem muita gente no mundo que acha que Satanás não existe, outros que pensam que ele é uma representação do mal que habita no homem, outros que pensam que ele é apenas uma força cósmica, uma força da natureza, outros que dizem que é um mito, que é uma lenda. Mas eu tenho que dizer a vocês que Satanás não é nada disso. Ele não é um mito, ele não é uma lenda, ele não é uma força da natureza,
ele não é uma energia do mal ou uma representação do mal que habita no homem. Ele é um ser espiritual, um ser que tem racionalidade, que tem consciência, que tem inteligência, que tem capacidade de ação no mundo espiritual e no mundo material. É um ser que tem um determinado poder que é bem maior do que o ser humano jamais teve. Então, esse é o nosso adversário. Nunca subestime o seu adversário. O segundo erro é justamente o extremo oposto. É o erro de supervalorizar, de superestimar o adversário, de achar que ele é maior do que o que ele realmente é, de achar que ele tem mais poder do que o que ele realmente tem, de atribuir a ele ações e obras que não são dele, de ver ele como se ele fosse uma espécie de Deus do mal, enfrentando Cristo, que é um Deus do bem. E não é assim. Nós não podemos seguir por esse pensamento maniqueísta. Não existe um Deus mau contra um Deus bom, ou um Deus bom contra um Deus mau. O que existe é Deus. Deus é um e um somente. E existe Satanás. E Satanás não é inimigo necessariamente de Deus, ele é inimigo nosso. Ele tenta atingir Deus através de nós. Ele persegue a nós. Ele não tem condições de bater de frente com Deus. Ele não tem a mínima possibilidade de enfrentar Deus numa batalha. Porque o poder de Deus é infinitamente superior ao poder de Satanás. Se nós fôssemos pensar na escala, temos o ser humano, temos Satanás, que é maior e mais poderoso do que o ser humano, mas temos Deus, que é infinitamente maior e mais poderoso do que Satanás. Então a batalha de Satanás não é uma batalha frontal contra Deus, mas é uma batalha contra a igreja, contra o povo de Deus, contra o ser humano, na tentativa de corromper o ser humano, de afastar o ser humano de Deus. Se você for ler no texto de Apocalipse, no capítulo número 12, você vai ter esse vislumbre. A Bíblia diz que houve uma grande batalha no céu. E o dragão, a antiga serpente, o vil tentador, o acusador dos nossos irmãos, com os seus anjos, pelejou contra Miguel e os seus anjos, e não foi forte o suficiente para aguentar a peleja, e acabou perdendo essa peleja e sendo expulso das regiões celestiais. Veja, não precisou nem mesmo Deus se levantar do seu trono para lutar e vencer Satanás. Ele mandou apenas Miguel e os seus anjos, e o arcanjo Miguel venceu Satanás na batalha dos céus e o expulsou das regiões celestiais. Então, quando nós olhamos esse cenário, nós percebemos que, apesar de Satanás ser bem mais poderoso do que o ser humano, e o seu poder é infinitamente inferior ao poder de Deus. É por isso que nós jamais devemos ter medo dele. Devemos compreender a sua capacidade de ação, não podemos subestimá-lo jamais, mas também não podemos andar por aí temerosos, achando que estamos entregues na mão dele, porque na verdade não estamos. Cristo está conosco, e o poder de Cristo é muito maior do que o poder de Satanás e dos seus demônios. Inclusive, Deus capacita o crente, ele habilita o crente para expulsar a Satanás, para repreender a Satanás, para desfazer as suas obras maléficas na vida dos seres humanos, na vida das pessoas. Então nós não podemos nem subestimar, nem supervalorizar o nosso inimigo. Também não podemos espiritualizar excessivamente as coisas e achar que tudo que acontece nas nossas vidas é de um fundo espiritual, porque na verdade não é assim que as coisas funcionam. Tem pessoas que atribuem qualquer coisa a uma ação do mal, e na verdade a maioria das vezes é consequência das próprias decisões e das próprias escolhas que ela fez. Nós não podemos fugir às nossas responsabilidades, nem às consequências dos nossos atos. Quantas vezes pessoas se dão mal nos negócios, por exemplo, vê a sua empresa falir e vai atribuir essa obra a uma ação do inimigo. Eu fali, o meu negócio não prosperou porque Satanás amarrou o meu negócio, agora eu tenho que desamarrar, eu vou lá e oferto não sei quantos reais para o bispo para ele desamarrar o meu negócio. Não é assim que a coisa funciona. Às vezes você só é incompetente mesmo, às vezes você só é um péssimo administrador e por isso o seu negócio não foi para frente. Às vezes você tem problemas na família, problemas no casamento, por responsabilidade única e exclusiva sua. Nós não podemos ficar jogando a culpa e as nossas responsabilidades para outra pessoa ou para outro ser e fugir daquilo que é a nossa parte. Seria muito fácil se fosse assim, seria muito simples se fosse assim. Quando eu penso dessa forma, eu estou distorcendo o conceito de batalha espiritual. Satanás não olha tanto para os meus bens,
Ele olha para a minha alma, para a minha mente, o que ele quer conquistar, o que ele quer atingir é a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Ele quer nos corromper, nos afastar de Deus. Ele vai usar todos os meios possíveis para isso. O que eu preciso ter em mente, e é outra coisa que eu preciso evitar, é de esquecer qual é o objetivo dessa batalha. O objetivo da batalha não é deixar ninguém rico ou pobre, não é deixar ninguém gordo ou magro, feio ou bonito. O objetivo da batalha sempre vai ser a alma do ser humano, o coração humano. Enquanto Deus quer te salvar, quer te dar a vida eterna, Satanás quer te corromper, quer te destruir, quer te afastar de Deus, ele quer conquistar a sua mente, o seu coração. E você não pode permitir que isso aconteça, você não pode perder o foco da batalha, você não pode esquecer qual é o objetivo dessa batalha. Você está lutando pela sua liberdade espiritual, você está lutando pelo seu relacionamento com Deus, você está lutando pela sua vida eterna, pela sua alma. Você não pode esquecer disso jamais. Tem muita gente que pensa que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar por privações, que o crente não pode perder os bens, que o crente não pode adoecer, e isso é errado. Nós não estamos imunes a esses problemas, essas dificuldades que são naturais da vida. O inimigo pode usar isso para atingir a nossa mente, o nosso coração? Pode. Muitas vezes é consequência das nossas escolhas? Sim. Às vezes Deus permite para que a gente aprenda, cresça e tenha uma vida transformada? Sim. Você precisa ter discernimento para entender qual é a causa de cada problema que você está enfrentando. Mas não sair por aí atribuindo tudo à torta e à direita, sem antes parar para pensar, ter um discernimento e saber como agir e como reagir diante de cada circunstância. Então, tendo falado desses erros que nós precisamos evitar, o erro de subestimar, ou o erro de supervalorizar, ou o erro de espiritualizar excessivamente as coisas, ou o erro de esquecer qual é o foco da peleja, qual é o foco da batalha. Precisamos nos despir desses erros. Esses erros muitas vezes são frutos ou das crendices populares, de superstições, de mistura de religiões, como os neopentecostais gostam de fazer, de misturar crendices populares, de misturar crenças que são de outras religiões, até de religiões pagãs, de religiões de culto afro, pegar e misturar com o cristianismo e criar a história da rosa ungida, do sal grosso ungido, do lanço ungido do apóstolo e outras baboseiras todas, e achar que isso tem alguma relação com a batalha espiritual. O outro cria a história da maldição hereditária, o outro cria a história do amarramento e do desamarramento. Enfim, é um monte de coisas que nada tem a ver com batalha espiritual, que nada tem a ver com aquilo que Cristo ensina, com aquilo que a Bíblia ensina. Quando nós nos desfazemos desses erros, nos livramos dele, nós abrimos os nossos olhos, aí nós podemos entender qual é o cenário da batalha que nós estamos enfrentando. E para enfrentar essa batalha nós precisamos conhecer o nosso adversário e precisamos nos revestir do equipamento certo. Precisamos da postura certa. E o apóstolo Paulo vai nos dizer quem é o nosso adversário e quais são os equipamentos necessários para a vitória definitiva nessa que é a maior batalha que nós temos de enfrentar nas nossas vidas. Quero ler com vocês, a partir do versículo de número 10 do capítulo 6, Efésios 6:10. Nós vamos ler só até o versículo 13, tá? Mas em casa vocês devem ler todo o capítulo 6 do livro de Efésios e mais algumas outras referências que vão ficar aí na descrição do vídeo. Versículo 10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. A primeira coisa que Paulo nos orienta a fazer para sermos vitoriosos na batalha espiritual é nos revestirmos do poder de Deus, nos revestirmos da presença de Deus, nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. Está no versículo 10. Então esse é o primeiro elemento, o elemento essencial, crucial para a batalha. Revestirmos do poder que vem de Deus. Não há como eu vencer a batalha espiritual pela minha própria capacidade, pela minha própria força, pela minha própria inteligência.
Para mim sair vitorioso dessa batalha, para que eu tenha a vitória, eu preciso do poder que vem de Deus, porque o que há em mim, de mim mesmo, é insuficiente, é insignificante. Mas quando eu me revisto do poder de Deus, quando eu busco a presença de Deus, então eu sou tomado por um poder que é muito maior do que o que eu sou capaz de compreender. E é esse poder que me faz ser vencedor. Então, se eu quero sair bem nessa vitória, nessa batalha espiritual, se eu quero obter a vitória, eu preciso me revestir do poder de Deus. E esse revestimento, ele não é um ato, ele é um hábito. Ele não é algo que é praticado no momento, num dia específico, numa vigília, numa campanha ou num retiro espiritual. Ele é algo da vida, é uma coisa diária que eu tenho que buscar constantemente, que eu tenho que buscar todos os dias. É a primeira coisa que eu preciso entender. O revestimento do poder que vem de Deus tem que ser diário. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5,18. Sejam cheios do Espírito Santo. Quando nós vamos entender o que ele queria dizer nesse versículo, ele não estava falando de você pegar um copo, encher e sair satisfeito. Ele estava falando de encher o copo e de mesmo quando o copo estivesse transbordando, a torneira continuasse aberta e o copo continuasse a ser cheio, continuasse a ser preenchido. O que o apóstolo estava ensinando àqueles cristãos e também a nós é que nós precisamos buscar o poder de Deus todos os dias, que nós nunca devemos nos dar por satisfeitos, que devemos buscar uma comunhão cada vez mais profunda e mais íntima com Deus todos os dias. E como é que eu faço isso? Através da oração, através da vigilância, através da intimidade com o Pai. Eu tenho que buscar isso, eu preciso disso. Não é à toa que o apóstolo escreve em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Um versículo simples, curtinho, mas que tem uma verdade profunda. A minha vida precisa ser de constante oração, de constante busca pela presença de Deus, por uma comunhão com Ele. Só assim eu vou ser fortalecido, só assim eu vou ser revestido do poder que vem de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso para me sair vitorioso na batalha espiritual é ser revestido do poder de Deus. Não é apenas falar do poder, é buscar o poder, é sentir o poder que emana de Deus, que vem dos céus. É com esse poder que eu vou ser capacitado para vencer todas as obras do inimigo que procuram atingir a minha vida e atingir a vida do povo de Deus. Então, qual é o primeiro elemento para uma vitória na batalha espiritual? Ser revestido do poder de Deus. E aí Paulo vai acrescentar, também coloque toda a armadura de Deus. Daqui a pouco a gente volta a falar da armadura, mas antes de especificar qual eram os elementos dessa armadura e para que eles servem, o apóstolo Paulo deixa claro também quem é o adversário que nós estamos enfrentando. Ele vai dizer no versículo de número 11 e 12, sobre a necessidade de se revestir de toda a armadura de Deus e de se compreender que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. A sua luta, a sua batalha espiritual não é contra o seu vizinho chato que liga o som no meio-dia, na hora que você quer descansar depois do almoço. Não é contra aquele seu colega que te importuna no trabalho, na escola, na faculdade. A sua luta não é contra aquele que te viu passar na prova e não te ajudou. A sua luta não é uma disputa pessoal. A sua luta não é uma disputa de recalques e de vinganças humanas. A sua luta é contra algo muito maior, muito mais profundo e muito mais perigoso do que uma disputa pessoal de indivíduo com indivíduo. A sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta é contra os principados, as potestades, os domínios, as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais e que agem nesse mundo que está em trevas. A sua luta é contra eles. Você não pode esquecer quem é o seu real adversário. E você tem que se lembrar que o seu adversário é maligno, é organizado, possui hierarquia. O reino das trevas é organizado, filho. Possui hierarquia, é poderoso, é astuto, age por diversos mecanismos, possui estratégias e procura atingir as nossas vidas de todas as formas e por todos os meios possíveis. Você não pode se esquecer disso. É por isso que essa batalha ela é tão crucial na vida do crente. É por isso que entender quem é o nosso adversário, quem é o nosso opositor, é algo fundamental para se obter a vitória. Tem uma frase do Sun Tzu no livro Arte da Guerra, que é mais ou menos assim: conhece o seu inimigo e conhece-te a ti mesmo.
Se 100 combates tiveres que travar, 100 vezes serás vitorioso. Ou seja, se você conhece a você mesmo e conhece o seu inimigo e tem que lutar 100 batalhas, em 100 batalhas você vai vencer. E ele vai completar no mesmo trecho, dizendo que se você conhecer só a você mesmo, mas não conhecer o seu inimigo, você tem 50% de chance de vencer, 50% de chance de perder. Quando você não conhece nem a você mesmo, nem ao seu inimigo, você já saiu derrotado. O que você aprende dessa frase e o que você pode anexar a esse texto que nós estamos trabalhando do apóstolo Paulo? É que eu preciso, além de conhecer a mim mesmo e conhecer os elementos que são entregues a mim para que eu vença essa batalha, eu preciso entender quem é o adversário que está do outro lado, para que eu saia vitorioso contra ele. Quem é o nosso adversário? Como é que ele age? A Bíblia diz que o nosso adversário, lá em Apocalipse, no capítulo de número 12, é o dragão, a antiga serpente, o vil tentador, o acusador dos nossos irmãos. A Bíblia nos apresenta esse inimigo. Pedro vai dizer que anda ao nosso derredor, bramindo feito como um leão, procurando quem possa tragar. Então ele é alguém, um ser espiritual, que tenta consumir a nossa vida, que tenta nos afastar de Deus, que tenta nos corromper. Como é a principal ação de Satanás? Tem muita gente que pensa que o principal mecanismo de ação de Satanás é a possessão demoníaca, se apossar do corpo de alguém, mas não é. Eu diria que isso daí talvez seja um hobby dele. A sua principal profissão, a sua principal ação é corromper o ser humano, é dissimular, é enganar, é manipular, é afastar o homem de Deus, é levar o homem pelo caminho da rebeldia, da desobediência, da iniquidade, da impureza. Esse é o principal foco dele, a principal ação dele. O resto é apenas digamos, um hobby, né? como eu citei no início. É horripilante a possessão demoníaca? Deus capacita o crente para expulsar demônios? Sim. Mas essa é a principal ação de Satanás? Não. Por isso que algumas instituições onde se fala mais de diabo do que de Cristo, onde se faz um show de entrevista ao demônio, onde se faz alguns espetáculos macabros, essas na verdade não estão lutando na batalha espiritual, pelo contrário, elas estão servindo de distrações para o inimigo, para que o inimigo entre por outros espaços. Uma das principais armas dentro de uma guerra é a batalha da distração. Você tenta enganar o seu inimigo, fazer com que ele pense que você está agindo em um determinado lugar, de uma determinada forma, enquanto você está indo por outro lado, agindo de outra forma, e aí você acaba pegando ele no ponto fraco. O inimigo é especialista em fazer distrações, ele é especialista em nos tirar do foco, em nos tirar do alvo. E enquanto ele está nos distraindo, ele está atacando onde realmente importa, atacando na nossa mente, no nosso coração, com o objetivo de nos afastar de Deus paulatinamente, seja pelo ceticismo, pelo secularismo, seja pelo secretismo religioso, seja pela falsificação do Evangelho, seja pelo que for, ele tenta nos afastar de Deus. Então nós precisamos ter uma visão aberta. Quais são as metodologias que ele usa? Fora da igreja, ele usa as ideologias anticristãs. Dentro da igreja, ele utiliza do falso evangelho, distorcendo as escrituras, afastando o homem de Deus, colocando o homem no lugar de Deus, colocando o homem como o centro. Quando isso acontece, você pode ter certeza que o inimigo está agindo e está fazendo a festa. Paulo fala algo muito interessante quando ele escreve a epístola aos Tessalonicenses, a sua segunda epístola, no capítulo de número 2. Ele apresenta algo que ele chama de ministério da injustiça. Ministério significa operação, serviço, obra, ação. E ele fala de uma ação, de uma operação da injustiça, da iniquidade, que prepara o terreno para a vinda do filho da perdição, que é algo que se opõe a Deus e de tudo que se chama de divino e de sagrado. E que esse ministério de injustiça já estava agindo no mundo naquela época, há 2000 anos atrás. O apóstolo João vai falar algo muito parecido em sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele fala sobre o espírito de anticristo, que já atua no mundo. O que o espírito de anticristo faz? Ele se opõe à obra de Cristo, ou ele tenta tomar o lugar de Cristo.
Então, quando nós vemos algo no mundo que se opõe a Cristo e à sua obra, ao seu ensinamento, ou que tenta usurpar, tomar o lugar de Cristo, nós estamos vendo um espírito de anticristo ou um ministério da injustiça e da iniquidade agindo no mundo. E quem é o grande mentor de tudo isso, ou o grande agente de tudo isso? Satanás. O próprio apóstolo Paulo vai falar também em Tessalonicenses 2, que aquele que dá poder ao filho da perdição, ao homem da iniquidade e a esse ministério de injustiça é o próprio diabo. João também vai falar sobre isso em Apocalipse, quando no capítulo 12 ele fala sobre o dragão e ele inicia o capítulo 13 falando sobre o anticristo e o falso profeta. Ele diz que é o dragão que concede o seu poder ao anticristo. Quando nós lemos esses textos e paramos para meditar, nós percebemos qual é a maneira do inimigo agir no mundo. Ele age através da manipulação, ele age através do engano, ele age através da corrupção moral, da perversão, da inversão de valores, transformando a verdade em mentira e a mentira em verdade, distorcendo as coisas, fazendo com que coisas que são terríveis tenham uma aparência de coisas boas, de coisas positivas, cegando as pessoas, enganando para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade, mantendo as pessoas escravas, prisioneiras, sem que estas percebam, sem que estas se dêem conta. O apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios 4:4 que o diabo, Deus deste século, ele tem cegado a mente das pessoas para que elas não conheçam a verdade. Ele vai dizer a Timóteo que nos últimos tempos surgirão muitas doutrinas de demônio. O que é doutrina? Doutrina é ensino, é palavra, é discurso, é disciplina, é condução. Quando nós olhamos para o mundo hoje evado de ideologias anticristãs, de pensamentos tortuosos e de inversão de valores, o que nós estamos testemunhando é uma ação do inimigo, utilizando de pessoas, utilizando de todos os tipos de mecanismos possíveis para criar uma sociedade que se opõe a Deus, para criar uma sociedade em rebeldia contra Deus, em oposição contra Cristo, e para colocar o homem como um usurpador de Cristo, colocar o homem no centro das coisas, colocar o homem no trono, como disse Nietzsche, o homem mata Deus e senta no seu trono. E isso é o foco do antropocentrismo, do super-homem, como Nietzsche gostava de expressar. Então, quando nós falamos de todas essas coisas que habitam no mundo, que são transmitidas na mídia, em parte da imprensa, em livros, em pensamentos filosóficos e ideológicos, em questões políticas e econômicas, em questões sociais, de conflitos sociais, na cultura, na arte, no cinema, na literatura, na educação e na própria religião também. Nós estamos falando de uma operação do inimigo, cegando as pessoas, manipulando as pessoas, enganando as pessoas e fazendo ela acreditar que aquilo que elas estão pensando e fazendo é algo bom, é algo positivo, é algo agradável, quando na verdade é algo terrível, algo abominável. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo fala, que se preciso for, Satanás se disfarça até mesmo de anjo de luz, e que não é surpreendente que os seus servos consigam enganar todas as pessoas. Está lá em Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 13 ao 15, se eu não estiver enganado, segundo aos Coríntios. Ele também vai dizer que o anticristo vai operar pelo poder de Satanás milagres e maravilhas e prodígios que, se possível, foi engano até os escolhidos. Então a Bíblia nos mostra tudo isso. A Bíblia nos mostra Satanás como um enganador, um sedutor. É só você lembrar do como ele agiu com Eva lá no Jardim do Éden, como ele seduziu e enganou a Eva e manipulou a Eva usando a própria palavra que Deus tinha dito, e como ele tentou fazer a mesma coisa com Cristo na tentação do deserto, lá em Mateus no capítulo 4. E como Cristo rebateu Satanás sempre utilizando a palavra. Então o nosso inimigo, ele é astuto, o nosso inimigo, ele é ardiloso, e o nosso inimigo está lutando todos os dias pela nossa mente, pelo nosso coração, para nos afastar de Deus. Como é que eu vou vencer isso? Paulo já deu o primeiro passo, revestindo do Senhor e da força do seu poder, buscando o poder de Deus. Qual o segundo passo? Vestindo toda a armadura de Deus. E eu quero enfatizar a expressão toda. Paulo fala que a armadura tem que ser completa. Não adianta eu vestir o capacete e esquecer o escudo, ou calçar as sandálias e esquecer a couraça. Eu tenho que vestir toda a armadura de Deus. Com qual objetivo? Resistir ao dia mau,
não retroceder, não recuar diante dos ataques do inimigo, avançar no terreno do inimigo e sair vitorioso no final. Paulo vai apresentar quais são os componentes dessa armadura. E quando ele fala da armadura, eu quero que você tenha em mente o soldado romano do século I, que lutava com a espada. Ele vai falar de 6 elementos da armadura. Ele vai falar do capacete da salvação, ele vai falar da couraça da justiça, do cinto ou cinturão da verdade, vai falar do escudo da fé, vai falar das sandálias da preparação do evangelho e vai falar da espada do Espírito. São 6 elementos cruciais que todo cristão precisa portar na sua vida para resistir aos ataques do inimigo e para vencê-lo nessa batalha que é uma batalha corpo a corpo, que é uma batalha dia após dia, que é uma batalha constante, uma batalha contínua. O capacete da salvação diz respeito à convicção que eu devo ter da minha salvação pessoal. Ela diz respeito à obra de Cristo na cruz do Calvário. Ela diz respeito à palavra de Deus. Ela protege a minha mente e o meu coração dos ardilosos ataques do inimigo. Então, quando eu estou convicto da salvação, quando eu creio verdadeiramente na obra de Cristo na cruz, quando eu sigo verdadeiramente os ensinos de Jesus, eu estou protegendo a minha mente contra os ataques do Satanás. Eu estou protegendo o meu coração, a minha alma contra os ardis, as ardis ciladas do inimigo. Então, a primeira coisa, eu coloco o capacete da salvação. Eu visto o cinto da justiça, a couraça da justiça, aliás, e o cinto da verdade. O cinto da armadura romana, ele protegia a parte da cintura e a parte da genitália do soldado. Não era simplesmente um cinto como o que nós usamos nos dias de hoje, mas nesse cinto estava fixado a couraça. E com esse cinto ele também protegia essa região da pelve, uma região importante, uma região vital. A couraça da justiça, ou a couraça do soldado romano, protegia o seu peito, o seu tórax, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E aqui ficava protegido os órgãos vitais, o coração e o pulmão. Quando nós falamos de vestir o cinturão da verdade, de ser cingido com o cinturão da verdade e com a couraça da justiça, nós estamos falando da proteção daquilo que há de mais vital em nós. E quem é a verdade? E o que é a justiça? A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que se nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. E a Bíblia diz que se o Filho do Homem nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Então quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Jesus. Quando nós estamos revestidos por Cristo e fundamentados, cingidos pela sua palavra, pelo seu ensinamento, o que há de mais vital em nós, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito está protegido em Cristo, está guardado em Cristo e não vai ser atingido pelas ciladas do inimigo. Então nós precisamos proteger a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração em Cristo, o nosso ser interior precisa estar protegido em Cristo, na sua palavra e no seu poder. Precisamos ter o escudo da fé, com o qual nós vamos afastar e apagar os dardos inflamados do inimigo, os dardos envenenados do inimigo, os dardos incendiários do inimigo que tentam nos abalar. O que significa isso? Significa que a minha vida tem que ser baseada na minha fé em Deus. Que a minha fé em Deus tem que ser inabalável, tem que ser absoluta, que eu tenho que ter uma confiança plena na palavra de Deus e nas suas promessas. A Bíblia diz como é que eu vou purificar o meu caminho, como é que eu vou evitar de pecar contra Deus. Ela dá a resposta, guardando a sua palavra no meu coração. Quando eu guardo a palavra de Deus na minha mente, no meu coração,